Podcast GPS. Estamos aqui mais uma vez, gerando profissionais servos. Você já sabe, né? Gerando profissionais servos, Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em Pindamonhangaba, na rua Cônigo Tobias, 168. E hoje a gente está aqui para gravar mais um, 13º, Jardim. 13º. 13º, que legal, estamos aqui. E que esse GPS aqui motive você, né, Juninho? A nossa intenção. Com certeza. Os testemunhos aqui é impactar a sua vida aí, levantar a sua moral aí, não ficar lá embaixo pensando que você não é ninguém. Você pode também. Por isso a gente tem trazido pessoas da igreja, da nossa igreja. Inspiradoras, né, Débora? Inspiradoras, conhecidos de vocês. Se você não conhecer, se não for da igreja, procura alguém do Ministério Belém e pergunta. Ele é de lá? Você vai conhecer a história deles. Você pode até assistir o culto com a gente lá, tá bom? Você é o nosso convidado. Bora lá para essa entrevista hoje. Tô ansioso, Juninho, para ouvir essa história hoje. A história de hoje, como sempre, é inspiradora, né, Débora? Sim, ó. Acho que as pessoas não vão adivinhar tão fácil, não. Não Mas vai. É esposo da Cida, da irmã Cida. Tem o André, tem o Darcy Júnior e tem a Priscila. Olha, tá aqui com a gente, pastor Darcy. Que bom ter o senhor aqui hoje, viu? É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Pastor Daniel, é um privilégio muito grande para a gente estar aqui também. Eu me sinto bastante honrado pelo convite e naquilo que a gente tem vivido, né? Se for para inspirar outras pessoas a realizar coisas que às vezes pensa que não é possível, nós estamos aqui para conversar um pouquinho, contar a nossa história. Eu tenho certeza que muitos vão até se surpreender, né? Porque muitos conhecem a gente da igreja, né? Sim. Conhecem a gente de púlpito, pregando a palavra, e ensinando na escola dominical, enfim. Sempre sorrindo. Sempre sorrindo, graças a Deus. Uma certa feita, uma psicóloga estava fazendo uma palestra na Confab, né? E ela perguntou para mim assim, ela me viu assim, né? Brincando, sorrindo, e ela falou assim: você não fica triste, não? Triste não, posso ficar bravo. Triste de maneira nenhuma. Acho que Jesus Cristo deixou tão feliz. Né? Verdade, verdade. E eu não gosto de crente carrancudo, sabe? Aquele crente fechadão. Pode não tem que ser feliz, tem que ser feliz. Parece aquele judeu, né? Tem judeu que anda com a testa toda ralada porque ele abaixa a cabeça e tromba no poste, né? Porque diz que não pode olhar para nada. Não, quando eu fico bravo eu vou correr pra rua, que daí queima um pouco a energia. Mas estamos aqui, graças a Deus, é uma felicidade muito grande. Estamos felizes de receber o senhor aqui mais uma vez. O podcast aqui com um testemunho fantástico. Mas eu não posso esquecer de falar, gente. Nossos patrocinadores. Olha, se não for vocês, a gente não consegue. Então, nos ajude, você que tem sua empresa, sua loja, seu empreendimento, quer nos ajudar? Ligue pra gente, manda uma mensagem. A gente vai estar ali junto com você e você vai estar colocando a sua empresa aqui também, tá bom? Cláudio Concertos. Cláudio Concertos faz manutenção em ferramentas elétricas. Ele é especializado nisso. Você pode procurar ele na Rua dos Madressilvas, número 16, Vale das Acácias, Moreira César. Seu contato é 12 99861 0051. Pastor Cláudio Concertos. Alfa Soluções e Treinamentos. Consultoria em segurança do trabalho. A Alfa Soluções tem uma equipe técnica de alto nível. Você precisando disso, procure o Eliezer. O telefone é 981 47 7965 e o outro é 12 3199 1039. E também tem cursos industriais de máquinas pesadas. Procure o Eliezer, entre em contato com ele. Supermercado Bom Preço. 2 unidades. A primeira unidade, Alameda dos Manacás, 495, Terra dos Ipês. Telefone 12 3637 2446. A unidade 2 está na Rua José M. Romão, 427, no Residencial Mantiqueira. Telefone 3641 1129. E também tem o WhatsApp 12 982030072. Supermercado Bom Preço. Baixe o aplicativo ali, você pode comprar direto da sua casa. Supermercado Bom Preço. Analu Móveis. Móveis para o melhor lugar do mundo, a sua casa. Sim, ela entrega e faz a montagem de cortesia. Analu Móveis. Está na rede social aí. O endereço dela físico é Avenida Dr. Francisco Lessa Júnior, 1550. A Analu Móveis está no Instagram também, tá bom? @Analu Móveis Pinda.
você pode estar visitando ela na página. Instituto Dr. Ellington, Odontologia e Estética. Sim, Dr. Ellington. Ele está ali trabalhando, cuidando do seu sorriso. Está na rua Rubião Júnior, 193, aqui no centro de Pinda. Seu WhatsApp, seu telefone é 12 991 399697. Instituto Dr. Ellington. Também está na página do Instagram, tá bom? Você pode procurar ali, Dr. Ellington. Bora lá. Pastor Darcy, tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que Salomão escreveu, Eclesiastes 12. Bem conhecido, né? Lembra-te do seu Criador no dia da sua juventude, antes que venham os maus dias. E a gente sabe que os maus dias existem, né? Existe. Mas eu gostaria de começar esse bate-papo com o senhor aqui hoje, de falar um pouco da sua profissão. A gente vai ter que conhecer a sua história lá de trás, mas eu queria começar agora, assim, lá da onde o senhor chegou, as coisas que o senhor fez aí, o estudo, o senhor trabalhou em fábrica também, montou a sua empresa. Conta pra gente, eu tô curioso para saber dessa história aí. Olha, como nós já vimos até conversado anteriormente, né? Se a gente for contar a história aqui, não é o tempo do podcast que vai ser possível, né? Mas eu venho de uma família muito pobre, sabe? Muito humilde e pobre mesmo, né? E nasci lá em Guaratinguetá, morei lá a vida toda, pelo menos até me casar, né? Eu me casar e vim pra Pinda. E a minha infância foi muito difícil, né? A gente, para ter uma pequena ideia, meus pais, desde que eu nasci, desde que eles casaram, até quando eles faleceram, eles nunca possuíram uma casa própria. Era muito dura a vida, era bastante dura. Mas quando eu era criança, eu tinha muita inclinação, eu gostava muito de carro, sabe? Carro, veículos. Eu era vidrado em carro, achava uma coisa fantástica. E nessa eu tinha um amigo do meu pai que tinha uma oficina mecânica lá, eu ia lá desde pequenininho, 7, 8 anos de idade, eu ia lá, ficava fuçando a oficina, porque ele chegava em casa tudo sujo de graxa, sabe? E ficava lá, tentando fazer isso. Quando foi passando o tempo, eu fiz o curso primário, na época era bem diferente de hoje, né? A gente fazia 4 anos de primário, fazia 4 ou 5 anos de ginasial, e depois fazia um outro vestibular para entrar no colégio, né? Sim. E na época que eu terminei o ginásio, posso até fazer um pequeno parênteses, eu agradeço muito a Deus, porque eu me sinto um privilegiado em matéria de acadêmica, né? Porque eu sempre tive muita facilidade, né, com números, com tudo na escola, né? Sempre fui premiado como o melhor aluno da classe, mesmo não tendo nada em casa, pobre, mas, né, Deus me privilegiou e eu gostava, né? E nessa de gostar muito de carro, quando eu saí do ginasial, a minha mãe falou assim, olha, eu tinha 3 opções. Eu fiz 3 exames para seguir carreira, seguir o estudo. Eu fiz um exame na Escola de Especialista de Aeronáutica em Guará, para sargento. Era o sonho da minha mãe. Fiz um exame na escola ETEP, em São José dos Campos, mas eu fiz o exame em Guará, não precisei ir em São José. E fiz o exame no Colégio Técnico da Faculdade de Engenharia de Guará, na FEG, da Unesp. No final das contas, eu passei nos 3 exames. Uau! Uau! Aí a minha mamãe olhou para mim e falou assim, eu quero que você vá para a Escola de Aeronáutica. Eu falei assim, eu não quero, eu quero ir para o Colégio Técnico, eu quero fazer mecânica. Olha só. Só que eu tinha já um conceito que não era uma mecânica de automóveis que eu ia ver lá. Era mecânica, né, industrial, né? Engenharia e tal. E a minha mãe ficou, né? Nossa, mas você vai estudar para ser mecânico, né? Não, eu vou estudar. E fiz o curso técnico mecânico do Colégio Técnico de... Nesse ponto, pastor Darcy, alguma coisa te inspirava? De onde que veio esse interesse por essa... Olha, quando eu comecei a fazer o Colégio Técnico, nos primeiros meses de colégio, eu fiquei bastante emocionado com aquilo, sabe? Porque para quem não é do ramo, né, como o senhor bem colocou, temos a mecânica de alto. Eu me inspirei muito, aquilo me inspirou por quê? Eu comecei a ver detalhes, por exemplo, de materiais de construção, de resistência de materiais, elementos orgânicos de máquina, como é que funciona. E isso sempre me cativou, né? Eu gostava muito desse tipo de coisa, né? Então eu acabei me formando no Colégio Técnico. Quando eu me formei, surgiu outro problema. Aqui na nossa região, pelo menos em Guaratinguetá, que Pindamonhangaba também era muito raro ainda, era bastante
escassa ainda a parte industrial para cá, né? Só tinha em São José dos Campos. E eu não tinha como manter em São José dos Campos para procurar emprego. Aí uma pessoa lá em Guará, que era amiga da gente, me emprestou um dinheiro. Emprestou um dinheiro e eu fui para São José dos Campos procurar emprego. Nessa altura o senhor estava com quantos anos de idade? 18 anos. 18 anos. 18 anos. 18 anos. Fui para São José dos Campos. Detalhe, né? A minha mãe aceitou Jesus, eu devia ter uns 7 ou 8 anos por aí, quando ela aceitou Jesus. Porque nós estamos passando um momento muito difícil e o meu pai ele se envolveu no espiritismo, né? E acabou montando um centro de espírita dentro da minha casa. Que história. Dentro da minha casa. E o tal de Caboclo Jeremias que tinha lá, que era o dono do centro, né? A entidade lá. Ela gostava muito de mim porque eu raspava aquele resto de vela que ficava na mesa. E no outro dia eu ia lá no fundo do quintal, fazia uma fogueirinha, derretia a vela e fazia outra vela. Você já gostava de criar coisas. De criar coisa. Eu pegava bambu, eu cortava o bambu e passava um fiozinho de barbante, enchia ele de cera de vela derretida e fazia outra vela, quebrava o bambu e guardava a vela e punha lá. Invenção do senhor mesmo, isso. Invenção nossa. Isso aí foi um tempo, mas só que hoje a gente percebe, a gente sabe, hoje é mais fácil a gente entender, né, compreender. Isso aí levou a nossa vida, já era péssima, ficou pior ainda, né? Sim. Aí começou a haver desavença dentro de casa, problema com bebida, com meu pai, né? E foi um período muito sombrio. Aí um dia minha mãe, onde morava no morro em Guaratinguetá, tinha lá embaixo uma igreja da Assembleia de Deus. E antigamente a igreja da Assembleia de Deus usava um alto-falante, aquele corneta, bem em cima lá, né? E antes do culto ficava tocando aqueles hinos lá e a gente ficava escutando. Aí um dia minha mãe chegou no meu pai e falou assim, eu tô com vontade naquela igreja lá, você deixa eu ir? Porque ela tinha que pedir ordem, porque meu pai era muito severo, né? Naquela época era assim, né? Aí meu pai, por surpresa de todos nós, meu pai falou assim, olha, naquela igreja eu deixo vocês ir, sabe por quê? Porque eu me batizei naquela igreja lá, quando eu era jovem. Ninguém sabia. Ninguém sabia, ele era desviado. Uau! Aí a minha mãe foi. E eu, como participava do catolicismo, que tem uma igreja ao lado, que é a igreja São Pedro, lá em Guaratinguetá, que parece um barco. Mas nesse momento ainda, o seu pai ainda estava na prática do espiritismo. Estava na prática do espiritismo. Ele na prática do espiritismo, o senhor na católica e a sua mãe pedindo para evangélica. Porque na realidade é assim. Hoje não é tanto que já está bem dividido, mas antigamente pouca gente que era espírita se declarava espírita. Ele frequentava o catolicismo. Ah, entendi. Entendeu? Minha mãe era assim. Era assim, né? Era mais ou menos isso que funcionava, né? Então, quando eu fui para essa igreja a primeira vez, foi um dia à noite, né? Foi um dia à noite, a minha mãe desceu e eu fui com ela. Eu fui o único que fui. Meus outros irmãos não foram. Aí, Darcy, o senhor vem de uma família de quantos irmãos? 4 irmãos. Eu e mais 3. Um deles já faleceu, morreu muito novo, 50 anos, 51 anos ele faleceu, Valdir. Ele morava aqui em Pinda também. E era o mais chegado meu, sabe? Eu sofri muito com isso, mas Deus sabe o que faz, né? Mas voltando um pouquinho, aí quando eu cheguei na porta da igreja, eu enxergava a igreja católica do outro lado. Então eu ficava naquela dúvida, meu Deus, eu vou lá porque eu ia no catecismo, já tinha toda uma atividade lá dentro, eu sempre gostei, como hoje de escola dominical, naquela época o catecismo, eu fiquei lá no catecismo, ia lá, então eu fiquei, e agora eu vou lá, eu vou aqui. Aí eu entrei na igreja, quando eu entrei na igreja, eu vi uns coleguinhas meus de escola no grupo de criança. Aí eu corri pra lá, né, porque me enturmei com eles. E dali a gente começou, minha mãe aceitou Jesus, eu fui o primeiro a ir para a igreja junto com ela, depois veio meus irmãos, aí veio o meu pai, e o meu pai tinha uma característica interessante, ele tinha um talento muito grande para violão. Ele era seresteiro, sabe? Ele chegou, muito pouco às vezes, é claro, né? Mas ele chegou assim, numa rodinha de bar, né? Lá em Guaratinguetá, tocar junto com o Guilhermando Reis. O maior violonista do Brasil, que o Brasil já teve, né? Que é de Guará. Então ele era seresteiro, né? Então ele começou a tocar na igreja também, aí mudou a nossa vida, melhorou a nossa vida. Ficou muito bacana a nossa vida. Mas a pobreza continuava, sabe? Continuava. Retornando agora então para quando eu fui para São José dos Campos arrumar emprego lá, né? Para arrumar emprego, isso foi interessante. Por quê? Porque com pouco dinheiro no bolso, emprestado ainda, eu não tinha como pagar. Eu só ia ter como pagar se eu arrumasse emprego e ganhasse dinheiro. Eu não ia ter como pagar. Sim. Mas isso tem um detalhe, eu sempre gostava de arrumar carro. Como eu falei desde o começo. Então, de vez em quando, tinha um pessoal lá em Guaratinguetá, na Nova Guará, que tinha uns carrinhos lá que eu arrumava para ele e me dava os trocados. Sabe?
Mas quando eu saí para São José dos Campos, não podia fazer mais isso, né? E não tinha mais jeito. E fui para São José. Chegou uma hora lá que eu estava, fazia algum tempo, estava lá uns dias já, fiquei na casa de um primo da minha mãe lá, para não gastar dinheiro, né? Fiquei na casa do primo da minha mãe lá. E eu saí um dia aqui do Jardim da Granja, ali perto daquele trevo que vai para o aeroporto, né? De São José dos Campos. Eu saí dali e fui andando na beira da Dutra, a pé, até Jacareí. Uau! Desde manhã cedinho. Passei em fábrica por fábrica. E na época era currículo físico, né, pastor? Olha, eu nem tinha currículo. Nem tinha currículo. Pedindo mesmo. Você ia lá, se tivesse vaga, você preenchia a ficha sua. Na ficha você fazia o seu currículo, né? E eu queria ir lá para arranjar pelo menos um estágio, porque eu tinha que fazer um estágio para pegar o diploma. Técnico mecânico. Técnico, né? E nessa passagem eu fui até Jacareí. Atravessei a Dutra para o outro lado e voltei pelo outro lado. Aí quando eu fui daqui para lá, na época a Ericsson, Johnson, outras empresas ali, né? Aí do outro lado, começou de lá para cá, a primeira empresa que tinha era a Kodak. Kodak. Tava longe. Até hoje, mas tava longe. Tava longe. Andando a pé, olha só. E com fome, viu? Tava falando do almoço já e não tinha comido nada, né? Aí voltando, eu entrei na Kodak e fui lá. Escuta, vocês têm vaga para... Eu estou querendo fazer estágio, expliquei, né? Técnico mecânico, lá do Guarda-Piretá, da FED e tal. O camarada, não tem vaga. É normal, né? Toda empresa falava que não tinha. Eu peguei e saí. Quando eu estava saindo, caminhando assim, o guarda gritou para mim. Cheguei. Peguei lá. Você é desenhista mecânico? Eu falei, sou. Nunca trabalhei de desenhista mecânico na vida. Só fiz desenho mecânico na escola. Só no curso, só? Só na escola. Mas eu sou desenhista. Ah, então eu tenho uma vaga e você aceita fazer um teste? Faço. Não é que eu passei no teste? Uau! Desafio. E nessa época, aí eu arrumei emprego na Kodak e tal, né? Comecei a ganhar meu dinheiro. Aliás, ganhava muito bem na época. Se eu for, para ter uma pequena ideia, se eu entrasse como estagiário, eu ia ganhar na faixa de uns 800 cruzeiros na época. Estagiário. Eu entrei como desenhista ganhando 2.300 cruzeiros. Era uma fortuna. Sim. Mas aí tem aquele problema. Jovem, família muito pobre, nunca teve nada na vida. De repente você vê que você tem dinheiro no bolso. Aí você consegue comprar um carro quase novo. Aí você começa a abandonar a fé. Aconteceu isso com o senhor? Aconteceu. E eu passei um bom tempo afastado. Sabe? Esses anos. Até os 21 anos. Uns 3 anos mais ou menos. Bem longe, bem afastado. Não ia mais na igreja. Sabe? O sonho meu era pegar fim de semana, catar meu carro e ir para Foz do Iguaçu. O sucesso atrapalhou bastante. Atrapalhou. Até que eu deixei a Kodak, vim para... eu saí da Kodak para entrar na Ingelo. Só que na época tinha tanto emprego, aí começou a aparecer mais emprego, né? Saí da Kodak, pedi a conta na Kodak. Eu nunca fui, um detalhe, eu nunca fui demitido do emprego. Eu não tenho uma demissão na minha carteira. Sempre pediu conta. Sempre pedi a conta. Um detalhe que daqui a pouco vocês vão ter que surpreender. Aí eu saí da Kodak, pedi a conta na Kodak para ir para a Ingelo. A Ingelo começou a entrar em crise, perdi o emprego. Aí fiquei desempregado. Aí voltou a penúria de novo. Aí voltei para Guaratinguetá. Só que eu sempre tive algo assim comigo de fazer alguma coisa, sabe? Fazer alguma coisa. Pastor Darcy, assim, cortando, mas não cortando, eu estou curioso de fazer uma pergunta aqui. Pode fazer. Assim, o senhor falou da vela, e eu estou aqui na minha cabeça e aquele negócio assim, ele criou um jeito de fazer uma vela no bambu. De uma criança ainda. Criança. Mas alguma coisa que o senhor criou assim, mesmo depois já com a sua empresa e tal? Criei. O senhor lembra de alguma coisa assim que impactou mesmo? Criei. Inclusive uma das criações que eu fiz depois de... Eu vou chegar lá porque eu tenho que passar um pouco... Bora lá então, vamos lá, porque eu tenho que passar ali. Não vou nem te cortar agora. Não pode cortar à vontade, não tem problema não. Aí eu saí da Kodak, né, fiquei desempregado. Tinha um amigo meu em Guará, que a família dele é muito rica. Não vou falar o nome, até por questão de ética, né, que ele é muito conhecido. E a família dele é muito rica, a gente estudou junto no colégio lá na FEG e tal. E eles tinham uma fábrica lá, fechada, uma fabriquinha pequena, fechada, que tinha abandonado ela, que fabricava os aparelhos geradores de ozônio, esse purificador de água que você tem hoje. Só que não era gelado, era só purificador de água. E aí eu conversando com ele falou, eu quero ver essa fábrica. Eu entrei lá, tudo apagado, cheio de teia de aranha, tudo empoeirado, tudo jogado nas máquinas. Aí eu falei, como é que funciona isso aqui? Aí ele explicou como é que funcionava. Eu falei, você deixa eu fazer uns aparelhos desses aí? Ele olhou para mim, né?
Na época, meu pai não estava trabalhando, né? Eu peguei, pai, vamos lá, você vai me ajudar a fazer os negócios. Né? E eu comecei a fabricar uns aparelhinhos gerador de ozônio daquele, com material que ele tinha em estoque. E fabriquei o quê? Uns 30, 40 aparelhinhos daquele, bem arrumadinho, torneirinha, luzinha, tudo bonitinho, né? Aquele aparelhinho. E conheci uma pessoa que tinha uma loja de decorações em Guará, que fez uma exposição, naquela exposição agropecuária que tem em Guaratinguetá. Eu fui lá e escrevi meu aparelho lá. Falei assim, agora eu vou vender aparelho que nem água, né? Não foi, não? Só perdi tempo, não ganhei nada. Ficou todos os equipamentos lá. Ninguém queria comprar aquele negócio. Hoje o pessoal ainda dá mais valor para essas coisas. Antigamente, o pessoal não ligava para isso. Fiquei. Voltei. Aí o meu irmão, esse Valdir que já faleceu, estava em Pindamonhangaba e ele trabalhava de mecânico aqui na agência da Chevrolet, da GM aqui. E ele tinha aqui no centro da cidade um japonês, muito conhecido, bem não falar o nome dele, que ele tinha uma oficina mecânica aqui, mas ele estava bem velhinho já e não queria mais tocar oficina mecânica. Aí eu não sei como meu irmão descobriu que ele queria passar a oficina mecânica dele. Mas passar assim, dava de graça, não precisava pagar nada. Podia chegar lá, fica a oficina, porque eu não quero mais mexer aqui. E eu topei pegar essa oficina dele e comecei a tocar a oficina mecânica dele. Aqui em Pinda. Eu nunca tinha vindo para Pinda. Rapaz, você era corajoso, né? Não, eu comecei conversando aqui em off. Coragem, atitude. Em off. Às vezes, para você conseguir alguma coisa, você tem que ser um pouco irresponsável, sabe? Eu acredito. Entre aspas, e é uma característica de grandes empreendedores. É característica. Só que a oficina, eu era solteiro nessa época. Quando eu abri a oficina mecânica junto com ele, aí começa, né? Pouco dinheiro, não era muita coisa, tal, ganhava uns trocadinhos aqui, trocadinho ali e tal, e ficava. E não era tanto carro como hoje, Não também. era tanto carro como hoje. Tinha já outras oficinas de nome aqui na cidade. Né? Outros mecânicos aí que eram famosos aí, né? Não precisa nem citar nomes. Mas aí o meu irmão ficou junto, o meu irmão trabalhava na GM, e eu ficava na oficina, fazendo meus bicos lá. E à noite ele vinha, trabalhava junto e passou. Aí eu conheci a irmã Cida. Conheci a irmã Cida lá em Guará. Meu pai foi morar em frente à casa da irmã Cida lá em Guará. Aí conheci a irmã Cida. Aí eu já conhecia ela da igreja. Mas assim, só de vista, eu nunca tinha conversado nem com ela. Né? Até eu brinco com ela que era mais fácil paquerar a irmã dela do que ela. A Marli, né? A irmã dela. Mas tudo bem, né? Não é que eu não tinha nada, né? Brincadeira que eu faço com ela. Nunca tive nada com ela. Só que aí eu conheci ela e tinha um senhor que morava perto da nossa casa. Eu fui para casa esse fim de semana. E esse senhor estava lá, ele era da igreja também, ele era cantor. Ele cantava na igreja. O velhão, o apelido dele, velhão. Cantava bem mesmo, estilos, né, antigos, né, mas cantava muito bem. Meu pai tocava violão para ele tocar, para ele cantar. Aí o velhão ia num culto em Aparecido, ele tinha uma Kombi, só que não sabia dirigir. E era um sábado à noite. Sábado à noite era dia do quê? Ir pra farra. Né? Eu ia pra farra. Eu fazia isso mesmo. Eu saía com meus amigos, ia pra baile, Sabap, Taguará, Literário, lá em Guará, né? Na minha terra, né? E fazia isso. Só que esse dia ele veio pedir para mim se não dá para eu levar a turma lá na igreja em Aparecida, que ia ter um congresso de jovens lá. Na Kombi. Na Kombi. Eu pensei que você ia cabeça, nossa, logo hoje. Mas tudo bem, eu vou lá umas 11 horas, eu volto, ainda dá tempo, né? Aí peguei e saí, entrou aquele monte de gente na Kombi, e quem entra no meio da Kombi é uma filha também. Bonitona lá, né? Entrei na Kombi e dirigi, fui embora para Aparecida. Cheguei lá, parei a Kombi lá, nem entrei na igreja, fiquei pro lado de fora. E para minha surpresa, a irmã Cida também não entrou na igreja. Sabe só, né? Aí começou a chover. Aí foi pra Kombi. Não, peguei o guarda-chuva. Ela veio, entrou debaixo do guarda-chuva junto comigo, rapaz. Olha só. Aí a gente começou a namorar e tal, um ano e pouquinho a gente casou, né? Só que eu vim para Pina nessa oficina, não tinha muito dinheiro. A primeira casinha que eu morei aqui em Pina foi 2 cômodos, no fundo de uma casa, um barraquinho, sabe? A gente sofreu muito ali. Só que nesse meio tempo, nós conhecemos um vizinho nosso que trabalhava numa empresa aqui em Pina, que era a ISA antiga, né? Antiga ISA. Né? E aí ele estava precisando de mecânico. A oficina não estava muito bem mais, né? Nunca teve muito bem, né? Era só porque é galho mesmo, né? Eu peguei e fui lá, falei assim, vou trabalhar de mecânico na fábrica, pelo menos na fábrica eu ganho um pouco mais de dinheiro, né? Aí eu fui lá fazer um teste na fábrica, de mecânico.
O supervisor chegou em mim e falou assim, abriu um desenho no esquema hidráulico de uma prensa e falou assim, o que você conhece disso aqui? Eu olhei e falei assim, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Eu conhecia. Parte de engenharia não é isso aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas então a sua função não é para você trabalhar de mecânico aqui. Lá no serviço técnico de manutenção tem uma vaga para projetista mecânico. Olha como é que Deus faz. É coincidência isso? Não. Não é, né? Não. Eu estava afastado da igreja ainda. A irmã Solange disse que isso é cristocidência. Cristocidência. Aí eu consegui esse emprego lá, trabalhei 1 ano e pouquinho lá. Aconteceu outro detalhe. A Confab manda me chamar. Eu tinha feito anteriormente, muitos anos atrás, um teste lá. E a Confab mandou me chamar depois de anos. 2 anos depois. Aí eu peguei e fui lá para ver o que era. Irmão, Deus faz cada coisa na vida da gente que a gente não acredita, sabe? Resumindo em números, né? Eu saí da ISA, eu ganhava na ISA 3.945.000 cruzeiros. Era milhões na época. Eu entrei na Confab, do mês para o outro, pedi a conta, eu entrei lá na mesma semana, né? Ganhando 9 milhões... 3 vezes mais. 3 vezes mais. Detalhe, 3 meses depois, eu tinha o reajuste da experiência e venceu no mês de maio que vinha o abono. Meu salário foi para 14 milhões não sei quanto, para quem ganhava 3. Olha só. Aí eu fiquei no paraíso, estava tudo bem. Mas trabalhei 20 anos na Confab. 20 anos. Só que chegou uma época que assumi um departamento muito grande lá. E aí tirou meu sossego. E nessa época, aí nesse meio tempo eu voltei para a igreja. Tirou o que? O sossego? É. O sucesso foi tão grande que o sossego foi embora. Não é que o sossego foi embora, não tinha mais tempo. Não tinha mais tempo. Sim, isso. Por quê? Porque eu chegava em casa, às vezes 9 horas da noite da fábrica, 2 horas da manhã eu estava no telefone tocando e voltar para lá. E o tempo vai embora, né, cara? Sabe, você é responsável pelo departamento. Era encarregado de departamento. Era gerente. Gerente. Do departamento. Aí deu esse problema todo, né? E eu comecei a ficar muito cansado. Aí um dia eu cheguei no meu diretor, que era amigo dele, e falei assim: Fulano, eu quero X para trabalhar. Ah, não tem como. Bom, se você não pode dar, eu tô indo embora. Mas que vai embora? Detalhe: um ex-diretor da Confab, que hoje, inclusive, eu moro na casa que eu comprei dele, é um diretor da Confab, da casa que eu tenho hoje, eu comprei dele. Ele saiu da Confab e foi ser vice-presidente da Brasfood, São Paulo. Ele era muito amigo meu. Aqui na Confab todo mundo falou assim, o Darcy está saindo da Confab para ir para a Brasfood. Ah, não pode, não sei o que, não vou mandar embora, Resultado, 20 anos de Confab, eu fui lá pedir a conta. Não recebi nada. Meu Deus. E eu falei para ele, não estou indo para a Brasfood. Eu não estava indo para a Brasfood, realmente eu não estava. Eu voltei, porque eu já tive oficina mecânica, outra oficina para eu construir outra, né? Eu vou continuar trabalhando na oficina mecânica quando der. Foi quando o senhor começou a sua empresa? Aí eu peguei a minha oficina mecânica e reestruturei e transformei numa fábrica. Parei com a oficina mecânica. Não, mas o senhor, assim, só para deixar bem claro para quem está ouvindo, o senhor deixou a fábrica não para fazer loucura, porque o senhor já tinha um projeto na sua mente. Não tinha. Não tinha? Não tinha. Meu Deus. A minha irmã Cida, ela quase me infartou. Não, como é que faz? Você sai da Confab, perde receber tudo. Dinheiro, plano de saúde, não sei o que, agora não tem nada. E comecei. Só que aí tinha um ex-diretor também da Confab, que é um outro não é esse japonês que foi da Brastubo, que ele queria montar um escritório de engenharia para prestar serviço para a Confab. Aí ele me procurou, porque ele também era meu amigo. Aí nós montamos um escritório de engenharia no meio da cidade, que eu era sócio dele. Comecei a fazer projeto. Aí ele foi embora. Você fazia projeto para a mesma Confab que o senhor trabalhou? A Confab que eu trabalhava. Os projetos vinham de fora fazer. Rapaz, que história que é essa? E mandava para comprar o projeto e a gente ganhava. Tá quase igual a história de Jó. Rapaz, a história minha é muito longa. Aí saí comecei a fazer esse escritório. Aí esse Mário Ferraz resolveu fechar o escritório de engenharia e não queria mais. Aí o que eu fiz? Eu peguei a minha empresa que eu tinha, que era uma oficina mecânica, reestruturei a documentação dela e fiz uma prestadora de serviço. E comecei a fazer projeto para comprar. Só projeto. Como a minha intenção depois, aí sim eu já comecei a fazer outros planos, né? Eu comecei a visualizar outros clientes, né? Outros clientes.
inclusive essa Brasturbo. Eu comecei a fazer projeto para eles, só que aí eles queriam que eu fabricasse as máquinas, não só projeto. Ah, o senhor fazia o projeto Só e engenharia. fabricava... Aí eles queriam que eu fabricasse também. Aí o que eu fiz? Eu falei, não vou perder tempo. Peguei, montei uma fabriquinha, comecei uma equipe. Nunca ninguém chamou o senhor de professor Pardal, desculpa. Já. Rapaz, as criações do senhor assim é fantástico. Aí o que aconteceu? Não deu certo. Começou a fracassar de novo. Aí chegou um dia, eu peguei, eu tinha um projeto, desde criança, quase, de fazer uma máquina, de criar uma máquina para usinar disco de freio de carro. Ah, mas tá cheio por aí, não. A minha máquina, você tirava a roda do carro e usinava no carro. Você não tirava disso. No carro? No carro. Usinagem de campo, né? Mas é uma máquina que tinha acoplado, parafusava na roda e é automática, sabe? Usinava a roda, tirava, montava a roda, punha para cima e ia embora. Eu peguei, tinha esse projeto, mas como é que eu ia fazer um projeto sem dinheiro? Porque eu não tinha dinheiro para nada mais. Eu peguei e fui no banco. Montei um dossiê, explicando tudo que era a máquina, sabe? Fiz um levantamento de quantas oficinas tinha no Brasil, que eu podia vender não sei quantas máquinas, e fiz aquele tremendo dossiê. O banco foi lá e bancou o projeto. Aceitou? Aceitou e me deu financiamento. Comecei a contratar um torneiro, contratei isso lá e comecei a fabricar as máquinas. Comecei a fabricar. Aí teve uma empresa de São Paulo que descobriu essa máquina minha e quis ser o meu representante nacional da máquina. Eu disse, agora vai. Eu vou ter uma ideia. O pastor Euclides, ele foi no lançamento dessa máquina minha que eu fiz com todo um monte de oficinas aqui da região nossa, Taubaté, Guará, Campo de Jordão, todo lugar. Montei um workshop, né? E montei a máquina lá com o dispositivo para fazer demonstração e tal. O pastor Euclides foi lá comigo. Ele lembra muito bem disso. Aí passou tal, aí esse camarada lá de São Paulo começou a pegar minhas máquinas, pegou caixote de máquina, caminhão, levou embora para São Paulo e tal. E não vendia aquele negócio. E não saía. Aí o que aconteceu? O dinheiro do banco foi acabando e eu não tinha dinheiro para pagar o banco. E agora? E não era pouca coisa. Era um valor. Na época, hoje eu não é muita coisa, mas na época era bastante dinheiro. Quando eu estava sem dinheiro, né? A minha filha chegou um dia e me falou assim, pai, a Priscila, se o senhor quiser abastecer o carro, aproveita abastecer hoje, porque está vencendo a conta no posto, não tem mais dinheiro para pagar o posto, não vai poder pôr mais gasolina no posto, porque eu tinha conta no posto, né? Eu peguei, fui lá e abasteci, eu tinha uma saveira, enchi o tanque da saveira, o outro carro meu também enchi o tanque e guardei lá em casa. Eu falei, e agora, fazer o quê? Aí na segunda-feira eu lembrei de uma empresa lá em Lorena, que eu conhecia o gerente lá. Eu peguei meu portfólio, tinha um portfólio meu, eu já tinha preparado, já tudo. Eu peguei e falei, eu vou lá, vou tentar voltar para a indústria de novo e abandonar o projeto da máquina, né? Porque não está dando dinheiro, tem que arrumar dinheiro, né? Aí peguei e fui lá. Cheguei lá, bati na portaria lá, falei pro cara, quero entregar isso aqui para fulano de tal. Ah, mas fulano de tal não trabalha mais aqui. Tá aquela água fria? Falei, mas quem que tá no lugar dele? É fulano de tal. Peguei, risquei o envelope e fui no nome do fulano de tal. Você pode entregar para ele, por favor? Tá bom. E vim embora. Sem nada. Olhando para a gasolina do carro, né? Porque tava cheio o tanque, mas daqui a pouco vai acabar, não tem mais dinheiro para pôr gasolina. Tinha dinheiro para pôr gasolina, não ia ter dinheiro para pagar água luz em casa, fazer compra, não tem nada. Não tem nada, no limite. Aí, rapaz, na terça-feira eu recebo uma ligação da Apollo. O fulano lá me chamando para ir lá. Falei assim, olha, eu quero que o senhor venha aqui, porque amanhã o nosso vice-presidente vai estar aqui, o doutor fulano, não vou falar o nome dele, que também é muito conhecido. Ah, tá, acho que eu sei até quem que é esse camarada. Eu peguei e fui lá. Cheguei lá, sentei com eles lá, numa mesa bonita lá, na reunião deles lá. Falei assim, ó, estou montando, nós fizemos uma parceria com uma empresa dos Estados Unidos, nós estamos montando uma fábrica aqui, assim e tal, só que nós não temos essa linha, a fábrica inteira, não tinha fábrica inteira, tinha que fazer a fábrica, de tubos. E a minha especialidade é tubos, né? Aí eu olhei naquela linha lá, tudo olhei, meu Deus, mas isso aqui é muito dinheiro, né, para fazer. Disse, eu vou fazer um orçamento, você manda aí. Detalhe, vice-presidente da empresa, ela é da Igreja Batista. Eu havia conhecido ele num almoço que eu fui quando eu trabalhava na Confab, ainda lá na Fiesp, em São Paulo, naquele pé da Fiesp, na Avenida Paulista. A gente se conheceu lá no almoço, sabe?
Aí ele lembrou de mim, lembro de você, do outro fulano que tá com você lá da Confab e tal. Ele falou que Confab é padrão de tubos, né? Então Sim. é top, né? Ah, beleza, peguei, vim embora, fiz o orçamento. Aí você vai fazendo o orçamento, eu sei como é que custa caro, equipamento de fábrica, né? Aí quando eu fechei embaixo, eu olhei e falei assim, se eu falar que é mais barato, vai que ele fecha, aí eu não vou conseguir fazer. Então tem que dar o preço real, tem que dar o preço real para ele. E era um valor astronômico, sabe? Imagina quem tinha para gasolina no carro. Ia chegar com orçamento lá na fábrica do rapaz lá de 9 milhões, 10 milhões de reais. Né? Então, na sexta-feira você traz o orçamento lá, vai e traga. Aí eu falei para a Priscila, vamos lá na Polo comigo? A Priscila, vamos, não tinha nada para fazer. Entrando no carrinho nosso e olhando para a gasolina, né? Fim de semana já, né? Não tinha mais dinheiro. E fui para a Polo. Chegamos lá, entramos na reunião, rapaz. Ficamos lá um tempão na reunião, reunião para cá e chamou o pessoal da controladoria dele, diretor-geral e não sei quem, gerente, engenheiro, pessoal de engenharia, sentamos, fechamos, expliquei tudo que era o projeto inteirinho para ele, que graças a Deus essa especialidade eu tenho, né? Expliquei tudo para ele o que era. Esse vice-presidente olhou para o chefe, para o gerente da controladoria dele e falou assim, olha, o orçamento do seu Darcy está aqui, e tem esse valor aqui. E ele está pedindo 30% de adiantamento. Você imagina que é 30% de 9 milhões? 3 milhões. 3 milhões, né? Aí ele falou assim, então eu faço o seguinte, desse jeito assim na mesa. Eu fiquei mudo. E eu estava orando já, eu estava dirigindo a igreja, já era pastor, né? Estava desesperado, mas a gente sempre está confiando em Deus, né? Aí ele pegou e falou assim, ó, providencia aí para fazer o depósito para ele. Eu fiquei mudo. Saí daquela sala, terminou a reunião, entrei na saveirinho nossa, eu e a Priscila. A Priscila ficou muda também, né? Vamos ver para ela. Ela ficou muda também e pegamos a estrada para vir de Lorena para Pinda. A gente não falava. No carro, não falava. Não é possível, isso não é verdade, não sabe? Não dá para acreditar. Não dá, né? Chegamos aqui em Pindamonhangaba. Aí de mais ou menos Moreira César para cá, ela começou. Pai, será que é verdade isso, pai? Eu olhei e falei assim, não sei, não sei. Para Deus nada é impossível, né? Mas eu sempre trabalhei honesto, nunca fiz, né? Sempre procurei ser bastante correto no negócio, né? Não tendo prejuízo às vezes. Aí chegamos aqui, ela entrou no computador lá, 3 milhões de reais na conta. Meu Deus. Eu não tinha dinheiro por gasolina no carro. Que ano que foi isso, pastor? Você lembra? 2005. 2005. Ah, era mais dinheiro que hoje. Mais dinheiro que hoje. 2005. 2004, 2005. Aí ela viu que o negócio... Mas você ganhou uma loteria, né? Você ganhou uma loteria, não parece? Mas eu sabia que aquilo ali era dinheiro para fazer a máquina do rapaz. Pastor Darcy, eu sei que o senhor é um pregador, um homem de fé hoje. Eu vejo o senhor pregar desde que eu era menino, o senhor já pregava. Assim, é a mão de Deus. Não tem. Resultado, aí eu não vou esticar muito, porque aí aí a minha empresa deslanchou, foi embora. Desses 9 milhões acrescentou muito mais em cima ainda, chegou muito mais alto depois do valor. Que o valor, na verdade, não era tudo, né? Não é tudo meu. Era um imposto. Não, eu digo assim. Eu tinha um lucro naquilo ali, né? Não, eu digo assim, não era o valor em dinheiro na conta, mas era o que Deus estava fazendo. O que Deus estava fazendo, exato. O fantástico é isso. Porque o fantástico é isso, porque a Bíblia diz, né? Sou velho, já fui novo, nunca vi um justo sequer mendigar o pão, né? E a gente sempre creu, eu sempre preguei isso. Então a gente não pode também pregar sem crer. Eu acho que quem prega sem crer está cometendo pecado. Sim. Está cometendo pecado. Tem que crer no que prega, né? Se você não se convence daquilo que você prega, como é que você vai convencer os outros? O bacana, né, o Darcy, é que gerando o profissional servo é reconhecer que de fato é a mão de Deus, né, no negócio. A mão de Deus. Porque muitos profissionais acreditam na sua própria capacidade, na sua própria experiência, né? Mas o bacana do gerando profissional servos é que, por mais que o senhor era bem qualificado, né? Porque a gente sabe que a FEG é uma instituição bem, né, de bastante renome, então capacidade o senhor tinha. Mas a gente vê que
Em vários momentos Tem luta. é só o Senhor, né? É só Deus, é só Deus. Aí, pra vocês terem uma ideia, melhorei a situação e tal, comecei a construir. A fábrica deslanchou. Aí eu fechei um contrato com a Brasfubo, também lá de São Paulo. Fechei contrato com outras empresas de Cotia, com outra empresa de Macaé. E uma coisa vai uma empresa de Vitória, outra na Bahia, outra lá em Recife, em João Pessoa, na Paraíba. Começou a expandir para o Brasil inteiro, né? Até que eu fui convidado para fazer uma consultoria, que a Brasfubo estava comprando uma fábrica de tudo nos Estados Unidos. E eles queriam uma consultoria para saber o que tinha a fábrica, que tinha que fazer, quanto tinha que gastar na fábrica. Uma consultoria de engenharia. E eu fui lá para os Estados Unidos. E o senhor fez engenharia? Não. Não fez? Não fiz. Não fiz. Aí eu peguei e fui lá fazer a consultoria para a Brasfubo lá na fábrica de tubo lá em Houston, Estados Unidos. Fui lá, fiquei 2 meses lá, vi o que tinha que fazer e tal, voltei embora. Passado um mês, me chamou de novo, fui para lá outra vez, fiquei mais 2 meses lá. Aí eu fui várias vezes para os Estados Unidos, né? No total deu quase 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio morando lá nos Estados Unidos. E a última vez que eu fui fazer a consultoria para ele, eu fiquei 6 meses direto, sem vir para cá. Desci no aeroporto de Guarulhos, vim para Pindamonhangaba, cheguei em Pinda. A minha esposa, você não vai sair mais de casa, né? Bravo, porque eu fiquei 6 meses fora, a esposa não vai gostar, a família não gosta, lógico, né? lógico. É lógico isso. E eu tanto que na época eu dirigia o Jardim Resende. Aí eu falei com o pastor Irineu, pastor Irineu, eu vou entregar, eu falei com o pastor Euclides, eu vou entregar o trabalho, porque não dá para eu ficar. Não tem como conciliar, não tem como conciliar. Eu estou lá nos Estados Unidos, ficar 6 meses fora, deixa a igreja. Não tem como. Não, irmão, fica aqui. Se a gente toca enquanto o irmão não volta, a gente quer que o irmão fique aqui. Eu falei, não. Eu falei com o pastor Euclides e passei, entreguei a igreja, né, e fui para os Estados Unidos. Nesse meio tempo, a minha mãe faleceu aqui no Brasil, eu não vi minha mãe. Tá? Eu não participei do velório dela. Eu saí da casa, estava bem, né? E detalhe, eu saí em janeiro e eu não fui visitar minha mãe em janeiro, antes de viajar. Já fazia algum tempo que eu não a vi, porque ela morava em Guará, eu morava aqui na Correria, não fui em Guará, quando eu fui, ela faleceu, fiquei 6 meses lá de hora. Passado algum tempo, eu voltei para lá, levei o Darcizinho, meu filho, porque nós vamos fazer detalhe. Olha como é que às vezes tem umas tentações que vêm pra gente, né? Com a fábrica aqui, tudo vapor, tal, a empresa e tal. O dono da empresa, a Brasfubo, me chamou um dia lá em São Paulo, lá na Faria Lima, tem um escritório grande lá, um prédio inteiro dele. Aí ele me chamou lá para gente conversar, ele queria montar a fábrica nos Estados Unidos inteira, em parceria com os japoneses, e queria que eu fosse o diretor-geral da fábrica dele nos Estados Unidos. Uau! O salário era astronômico, mas eu não estava afim de ir. Sabe o que você sente que não é de Deus? O salário, para os irmãos terem uma pequena ideia, beirava assim, um salário de jogador de futebol, sabe? É altíssimo o salário. Mas não seria lá, feliz uma parte com aqui, isso, com mas certeza. eu falei assim, sabe, eu não ardeu meu coração com tudo isso. Aí eu peguei, aí deixei, e Deus faz as coisas direitinho. O japonês caiu fora, não fizeram o negócio dele. Passado uns tempos, ele me chama para fazer uma outra consultoria, para desmontar essa fábrica aqui e mandar lá na China. Aí vai eu para a China. Aí lá para Xangai, há 2 meses no meio dos chineses lá, fazendo a consultoria, montaram a fábrica. O senhor fez consultoria em vários países, então. Fiz na Venezuela. Que legal. Também. Fiz na Venezuela também. Você não era um menino pobre, rapaz? Rapaz! Deus faz isso, né? É só Deus, gente. Deus faz isso, Deus faz isso com a gente. Nunca enriqueci, mas, nunca me faltou nada. Mas não é nem de enriquecer. Não é na verdade? Porque tem gente que tem muito, mas não é nada. Não é nada. Não é nada. Eu vejo a satisfação do senhor contar de tudo. Assim, é um dom que Deus te deu. Isso aí é um dom. Sabe, de criar coisas assim. E assim, eu vejo Deus, assim, o senhor falando assim, eu tô aqui com a minha cabeça assim, viajando. Você pede para Deus te dar sabedoria, Ele te dá problema. Você aprender a enfrentar o problema. E os problemas existem. Não tem como. Não tem como. Pastor Darcy, só para chamar os patrocinadores aqui, olha, a gente já volta para você, para o senhor, desculpa. Gente, você que deseja patrocinar o nosso programa aí, olha, entra aí em contato com a gente, lá no como chama? É link no YouTube, tem o telefone lá, é link? Chama? Temos o arroba gps.dbelequinda no YouTube e gps.dbelequinda. Entre em contato com a gente. A gente precisa da sua ajuda, tá bom? Você nos ajuda a manter esse programa aqui. A gente faz uma vez por semana e você pode ser nossos apoiadores, tá bom? Para essas histórias fantásticas, verdadeiras, é o mais importante, tá bom? Você pode nos procurar aí. Cláudio Concertos. Cláudio Concertos
faz manutenção em ferramentas elétricas. Ele é especializado nisso. Você pode procurar ele na Rua dos Madressilvas, número 16, Vale das Acácias, Moreira César. Seu contato é 12 99861 0051. Pastor Cláudio Concertos. Alfa Soluções e Treinamentos. Consultoria em segurança do trabalho. A Alfa Soluções tem uma equipe técnica de alto nível. Você precisando disso, procure o Eliezer. O telefone é 981 47 7965 e o outro é 12 3199 1039. E também tem cursos industriais de máquinas pesadas. Procure o Eliezer, entre em contato com ele. Supermercado Bom Preço. 2 unidades. A primeira unidade, Alameda dos Manacás, 495, Terra dos Ipês. Telefone 12 3637 2446. A unidade 2 está na Rua José M. Romão, 427, no Residencial Mantiqueira. Telefone 3641 1129. E também tem o WhatsApp 12 982030072. Supermercado Bom Preço. Baixe o aplicativo ali, você pode comprar direto da sua casa. Supermercado Bom Preço. Analu Móveis. Móveis para o melhor lugar do mundo, a sua casa. Sim, ela entrega e faz a montagem de cortesia. Analu Móveis. Está na rede social aí. O endereço dela físico é Avenida Dr. Francisco Lessa Júnior, 1550. A Analu Móveis está no Instagram também, tá bom? @Analu Móveis Pinda. Você pode estar visitando ela na página. Instituto Dr. Ellington. Odontologia e Estética. Sim, Dr. Ellington. Ele está ali trabalhando, cuidando do seu sorriso. Está na Rua Rubião Júnior, 193, aqui no centro de Pinda. Seu WhatsApp, seu telefone é 12 991 399697. Instituto Dr. Ellington. Também está na página do Instagram, tá bom? Você pode procurar ali, Dr. Ellington. Deus abençoe. Vamos voltar para essa história. Sim, segue a gente na rede social, não custa nada, né? Compartilhe, deixa o like, ative o sininho. Isso, você ajuda bastante a gente no YouTube e no Instagram, @GPS de Belém Pinda. Vamos para essa história de novo aí, já acaba essa história aí, tem que chegar ao final aí. Vamos lá? Mas agora vamos deixar um pouquinho até a parte material de lado, né? Porque até agora eu falei mais da minha carreira profissional. Mas era o que a gente queria ouvir, pastor. Queria ouvir, né, então? Que a gente ia ouvir, assim, a gente sempre viu o pastor Darcy na igreja. Pastor Darcy pregando, hora cantando, hora cantando, e tá lá assim. Eu arrisco, sabe? Sim, não, mas a gente não imagina tanta coisa atrás de tudo isso. Por trás os bastidores, pra gente aqui, o GPS hoje, esse podcast, parece assim, tá abrindo as cortinas de pessoas que a gente vê. Porque o senhor, assim, sempre foi um cara simples na igreja, sempre tratou a gente bem. A gente nunca imagina, assim, eu nunca imaginei, de verdade. A história do senhor pra mim tá sendo assim, Mas vamos lá. Bora lá. Passei por todas essas etapas profissionais, né? Até que, passado um tempo, a empresa estava com muita obra, tinha bastante serviço, bastante projetos, né? Todos os lugares que eu já te falei, né? Mas veio a crise, né? Sempre existe uma crise, né? E eu já estava, a idade vai passando, a gente vai ficando cansado. Os irmãos têm uma pequena ideia, né? Nessa época, eu estava com 55, na sua idade, 56 anos, por aí mais ou menos. Eu fazia, assim, 2 viagens para Macaé, no Rio de Janeiro, por semana. Bate e volta, eu ia de manhã e voltava à noite. Nessa mesma semana eu fazia 2 viagens, bate e volta para Belo Horizonte. Belo Horizonte? E de carro, sozinho dirigindo. Saí de casa 4 horas da manhã e voltava meia-noite, no mesmo dia. Fazia as reuniões que tinha que fazer e voltava, porque eu tinha cuidado do negócio aqui, né? Então a minha vida começou a ficar muito corrida, né? E a gente percebe que quando a gente entra nesse tipo de correria, parece que incomoda, porque você vai ter tempo simplesmente para ir na igreja uma vez ou outra. E até convites, às vezes, para pregar, a gente era obrigado, não tem condições, não tem como eu fazer. Não estou aqui, como é que eu vou fazer? E isso a gente sente, sabe? Então a gente tem que aprender
Isso aí Deus vai dando essa Isso, sabedoria isso da que o gente senhor está falando, conciliar essas coisas. Sabe? isso que o senhor está falando seria assim, um esfriamento, a gente vai sentir um esfriamento, é isso? Não seria esfriamento, sabe? Eu digo até que não seria esfriamento, eu dou um pequeno exemplo. Eu estava nos Estados Unidos, né? E lá era trabalho o dia inteiro e tal, ia tinha um apartamento alugado no condomínio, eu ia dormia lá, no outro dia estava na fábrica o dia inteiro, a semana inteira. Chegava domingo de manhã, eu acordava, primeira coisa que você lembra do quê? Escola dominical, igreja. Eu ia para as igrejas lá, americanas. Tinha uma igreja grande americana lá, né? Green Bayou, lá em Houston, Assembly of God. Mas o senhor não acaba sentindo a falta assim, de estar perto daqueles irmãos conhecidos que a gente convive? Sente muita falta. Sente muita falta fora do país. Eu fora acredito. do país, e é interessante, sabe? Não são todos os países que você sente, não, sabe? Eu não conheço tanto país assim, não, 6, 7 países só, não é muita coisa. Mas eu acho que, por exemplo, conviver nos Estados Unidos, você que não é de lá e é latino, né? É muito mais difícil, por exemplo, do que conviver com os chineses. Os chineses são muito mais dados com a gente. Verdade. Você vai lá, você conversa. E eles lá são budistas, né? Sim. Porque o pessoal acha que que o budismo é do Japão. Não é, o budismo é da China. É chinês, né? E a maioria é budista. Eu estava no jantar um dia e de repente eles têm uma cerimônia que eles fazem, não é budista, né? Não é budista, mas eles bebem muito álcool, sabe? E então eles pegam um copinho de cachaça assim no meio da mesa e levanta cambé, todo mundo tem que beber junto, né? E aí o camarada estava comigo, falou assim, toma pelo menos disfarça, para não ficar mal educado, né? Só que eu não bebo. Eu peguei aquele, parece um copinho de Santa Ceia. Eu peguei o copinho, outro aqui queimou, que assim, quase morri, né? Aí eu peguei e deixei no canto lá. Falei, pelo menos eles viram que eu fui educado, né? Mas só que eles fazem isso várias vezes no jantar. Aí eu peguei e virei pro chinês que estava do meu lado e falei assim, olha, eu sou cristão, eu não bebo. Aí ele olhou pra mim, oh, are you Christian? Eu falei, eu sou cristão. Aí ele começou a conversar comigo, sabe? Aí ele se interessou no cristianismo, queria saber como é que era, começou a falar de Bíblia. Aí entrou o servo. Aí entrou o servo. Meu Deus, lá na China. Lá na China. Aí eu vim embora pro Brasil e ainda comunicava muito por MSN na época. Sim. MSN, quando eu comunicava com ele, perguntava sobre Bíblia, explicava para ele, né? Porque lá na China a maioria deles fala inglês também, né? Tem muito chinês fala inglês. Bom, tranquilo. E um testemunho que eu já dei na sede, que eu acho que vale a pena, porque eu estava nessas viagens de negócio que eu fazia, né? Nem sempre dava tempo, mas acontecia certas coisas que assustavam a gente. Eu estava num apartamento em Xangai, do diretor da companhia lá, ele é um japonês, brasileiro, e estava ele e a esposa dele. Aí eu fui lá, ele me convidou no fim de semana para ir lá para poder almoçar com ele, com a esposa dele. Aí eu fui lá no apartamento, no centro de Xangai, um prédio altíssimo, aquelas coisas fantásticas que tem lá, né? Subi no apartamento dele lá e tal, e de repente ele estava meio cabisbaixo, o japonês lá, né? Aí ele virou para mim e falou assim, Darcy, você é pastor, né? Eu falei, sou, graças a Deus. Você não faz um favor para mim? E o quê? É que a minha mãe mora no Brasil e ela está morrendo. Já recebi notícia hoje que ela está falecendo. Você não faz uma oração para ela? Benção. E ele é budista. Ele é budista. A semente estava lá já, pastor. Aí eu peguei e falei, faço sim, né? Eu estava na sala do apartamento dele e eu falei para ele assim, você pode se ajoelhar aqui? Eu achei que ele não fosse se ajoelhar. Até para vice-presidente da companhia. Ele se ajoelhou no carpete. Eu já dei esse testemunho na igreja. Naquela hora veio aquele versículo, né, na minha mente, né? Diante do Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará. Né? Aí eu fiz uma oração por ele e para a mãe dele aqui no Brasil, que ela estava despedindo da família, estava na UTI, estava morrendo. Eu não tive muito mais contato com ele, faz tempo que eu não tenho mais contato com ele, mas pelo menos uns 8 anos depois desse acontecimento, a mãe dele estava viva ainda. Uau, que legal. Bacana, né? Só Deus. Olha. É só Deus para fazer isso com a gente. O pastor Euclides falou uma frase que eu sempre repito aqui nos podcasts, que a gente consegue ser servo sem deixar o profissionalismo. Sem deixar o profissionalismo. Consegue ser profissional sem deixar de ser servo. Tem gente que não compreende, sabe? Acha, por exemplo, que eu faço essas viagens, hoje faz tempo que eu não faço mais, né? Fazer essas viagens, principalmente para o exterior, né? E a gente trabalha o tempo todo.
Mas não adianta, nós temos o nosso momento com Deus. Sim. Tem um momento nosso com Deus. Não é que seja Não à tem noite como, para não tem orar. A como. gente tem. Sim. Abre a Bíblia, um livro. Eu gosto de ler muito, eu leio muito, né? Por isso que eu escrevi até um livro, né? Eu gosto de ler, né? Então a gente não deixa, não abandona isso, sabe? Não dá tempo de abandonar isso. E o senhor bacana. consegue levar isso, né, dentro do. Assim, porque o seu trabalho, a sua profissão, o senhor tem contato com muita gente. Tem. E o contato com muita gente, eu sei que talvez o senhor passou por algum momento que, assim, resistiram quando se fala de Jesus. E às vezes é surpreendente, às vezes acontece. Eu já tive reuniões assim, muito grandes, né? Principalmente lá no escritório da Odebrecht no Rio de Janeiro, né? Que a gente tinha muito engenheiro da Petrobras lá, antes do mensalão, né? Foi antes do mensalão. E eu estava lá no escritório, lá, muita gente conversando. Aí você sai para tomar um café, né? Alguém encostar perto de você. Talvez por causa da postura da gente, às vezes é o palavreado que a gente faz, né? Porque tem determinado assunto que você está tratando técnico, e se você, por exemplo, não é cristão, você fala palavrão, Sim. você brinca, né? E a gente tem uma postura diferente. E não é forçado isso. É natural, né? É natural, porque o Espírito Santo de Deus faz isso com a gente. É testemunho, de verdade. É testemunho de verdade. E até uma brincadeira você faz de vez em quando, mas no mesmo instante o Espírito arrepende e você, né, segura. Sim, E às vezes você encostava assim no canto e de repente vinha um engenheiro que você nunca viu na vida lá da Petrobras lá. Você é cristão? E pergunta pra ele, você é cristão? Sabe? É interessante. Aí você abre o caminho para conversar, troca ideia. Ele é da igreja tal, de outra igreja. E você sempre conhece isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor, assim, eu acho que é uma curiosidade muito grande. É assim, o sucesso, se a pessoa não souber administrar ela afasta a pessoa de Jesus. Afasta. Tanto é que, é claro que aqui não é um momento de dar uma aula de psicologia, sei lá, né, de convivência, né? Mas quando você é criança, quando você nasce, né, você tem um desenvolvimento físico, né? Aí depois de uma certa idade você começa a ter um desenvolvimento psíquico. Sim. Certo? Sim. Aí você começa a ter um desenvolvimento acadêmico. Nessa escola, logo no começo. Aí nesse desenvolvimento acadêmico você começa a ter um desenvolvimento pessoal. De relacionamento com outras pessoas. Certo? Algum momento desse, intercalado, não é bem preciso, entra o desenvolvimento espiritual. Quando você ouve a palavra de Deus e aceita, né? Aí entra o desenvolvimento espiritual. E eu fiz essa pergunta para o senhor, sabe por quê? É assim, o senhor vê os cantores hoje, os cantores que cantam músicas seculares no mundo aí, estão no mundo aí, a maioria deles tiveram uma infância cristã. Eles tiveram numa igreja evangélica no começo, são vários que contam. São vários. Fora os famosos, né? Tipo Elvis Presley, né? Que passaram e assim, o sucesso Houston, chegou, foi e não conseguiu voltar. Então você vê que esse desenvolvimento pessoal, ele não tem, e tanto espiritual, ele não tem um período certo para acontecer. Eu confessei aqui para vocês que eu afastei da igreja quando eu comecei a trabalhar em São José dos Campos. Né? Você vê, eu trabalhava em São José dos Campos, morava em Guará, ficava 2, 3 meses sem ir para Guará ver minha mãe, ficava só... tinha dinheiro, tava legal. Não era cheio muito, de amigos, né? Não era muito dinheiro, não. Só não era muito dinheiro, mas ganhava bem. Imagina um camarada daquela época, pobre, que nunca teve nada na vida. Ganhando bem. E aproxima-se muita gente. Né? Aproxima. Essa época, acho amigo de montes, né? Mas, então, aí o desenvolvimento, aí você começa a criar você vai crescendo, sabe? E quando você vai crescendo, você começa a administrar isso. Você não deixa isso acontecer. Quando eu comecei com a minha empresa, começou a ter um certo rendimento da empresa, vamos dizer assim, né? A primeira coisa que eu fiz na época foi comprar uma carreta de som, lembra? Eu lembro, verdade. Eu comprei uma carreta de som, paguei a dinheiro. Foi uma nota eu paguei na carreta. Só que não tinha o cavalo para puxar, não tinha o caminhão. Fui lá, comprei o caminhão também. E eu fazia trabalho evangélico. Na região do Vale quase todo aqui. Verdade. Inclusive em Pinda, né? Fiz muitos trabalhos evangelísticos em Pinda, né? Em Guará fiz Dedé Santana. Foi uma coisa bacana. Só que, passado um tempo, eu investi para fazer a obra. A gente não deixa isso de lado. Quando você começa a aprender a administrar, sabe? E qual que é a satisfação? E sabe como é que foi interessante? Essa história da carreta tá interessante para você saber. Porque eu tinha uma caminhonete. Naquela época a gente tinha uma caminhonete F1000, dupla. Isso é top, né? Era top, né? Todo mundo queria ter uma dessas, né? Tá bom, eu tinha uma. Aí apareceu essa carreta para fazer negócio comigo. E o cara falou, eu pego essa caminhonete, eu troco da carreta. Eu falei, tá feito o negócio.
Aí eu cheguei em casa, o caminhão levou a carreta, encostou na porta de casa lá. Aí a minha esposa, e o carro? Como é que nós vamos para a igreja agora? Não tem mais carro. Naquela semana eu estava viajando para os Estados Unidos. Antes de eu viajar para os Estados Unidos, olha como é que Deus faz as coisas. Eu não estava, digamos, sobrando tanto dinheiro. Um dos segredos de uma empresa prosperar é você saber dividir dinheiro de empresa e dinheiro do bolso. Sim, correto. Dois bolsos diferentes. Sim, sim. Eu vivia só do meu prolabore, né? E o meu prolabore não era tão alto que eu não queria onerar a empresa. Para poder a empresa crescer, né? Você faz isso. E então eu estava meio sem dinheiro. Mas antes de eu viajar para os Estados Unidos naquela semana, por incrível que pareça, eu não sei como até hoje, eu falo e já dei esse testemunho na igreja, inclusive, eu deixei na garagem da minha casa um carro 0 km. Fantástico. Pastor Darcy, a gente tem mais 5 minutinhos aqui só, o tempo foi embora assim muito rápido. O tempo vai embora rápido. Mas, assim, é muita história, é muita história. Eu preciso hoje que o senhor faça isso, eu sempre peço para os nossos convidados aqui entrevistados, deixar um recado, porque assim, tem a parte do sucesso, tem a parte que a gente passa, os perrengues da vida, todo mundo vai passar. E mesmo quando está no sucesso, de vez em quando é difícil, o senhor já contou aqui várias partes aí que foi até de ficar sem dinheiro mesmo, sabe? Eu queria, naquela câmera ali, o senhor deixar um recado para as pessoas que desejam empreender, ser um cristão, ter a oportunidade que tiver, mas deixa um recado do seu coração para ele. Pronto, é isso aí. Bom, do meu coração, para quem vai assistir esse podcast, eu poderia dizer para você o seguinte: nada será de graça, nada vai ser fácil. Quando a gente se propõe a servir a Deus e tocar um negócio à parte, parece que não é mais difícil ainda. Por quê? Porque no mundo os escrúpulos ficam de lado e, né, normalmente entram outras coisas no meio. Os grandes sucessos que a gente vê nem sempre são tão honestos quanto parecem, né? Conheço vários empresários que são muito honestos, mas existe aqueles que abusam um pouco da inescrupulosidade, né? Então eu deixaria para você o seguinte: dá para conciliar você ser cristão e ter o seu negócio. Você pode empreender, vai ser difícil. Eu não conheço até hoje nenhum empresário que nunca quebrou na vida. Se você perguntar para o Elon Musk, ele vai falar para você que ele já deve ter quebrado um dia na vida quando ele começou. Isso é normal, natural. Os grandes aqui, Antônio Hermílio de Moraes no Brasil, cansou de dar testemunho que ele mesmo quebrou várias vezes. Então, a dificuldade de se empreender é muito grande. Ela é muito grande. Os resultados são satisfatórios. Tá? A gente não pode, eu deixaria essa dica, né, para quem está nos assistindo, a gente não pode se entusiasmar quando você vê muito dinheiro no seu caixa. Porque você acha que é seu e não é. Tá? Você tem que saber dividir muito bem e administrar muito bem. De preferência, não tome conta de todos os setores, que você não é capaz de fazer tudo. A minha especialidade é engenharia, fabricar máquinas, fazer projetos de engenharia, mas não é contabilidade. Então eu tinha alguém que era de contabilidade, que no caso é minha filha. Eu tinha alguém para gerenciar um departamento de projeto. Não dava tempo de eu gerenciar, eu tinha que negociar. Então você tem que saber dividir as coisas. Difícil mas vai em frente. Nunca. Se você às vezes está com uma ideia de algum tipo de negócio, converse com outros empresários. Que às vezes ele já passou por dificuldades. Você provavelmente passará e poderá te ajudar muito nisso aí. Tá? E em última análise, não deixe de crer naquilo que Deus te prometeu. Amém. Esse é o fundamento, é o fundamento. A minha empresa está inativa hoje, faço alguns projetos ainda, mas não está naquela atividade que tinha antes. Vivo muito bem, graças a Deus, com a minha esposa. Moramos juntos, temos 7 netos, né? Aposentado? Aposentado, nativa ainda, aposentado. E a gente vai vivendo tranquilo, sem muita dor de cabeça. E tudo isso é fruto do quê? Do trabalho que nós realizamos. Foi muito árduo, foi bastante trabalho. Outro detalhe importante, para encerrar. Se você pretende empreender, não entre naquela ilusão de que eu trabalho numa fábrica 8 horas, 9 horas por dia, eu quero ter meu próprio negócio para ficar tranquilo. Não. Vai trabalhar você mais. Vai trabalhar pelo menos 3 vezes mais do que você trabalha no empregado. Só que os resultados, se você souber administrar e estiver na direção de Deus, vão ser satisfatórios para você. Deixa essa dica. Pretende, ore ao Senhor,
seus planos, faça direitinho, programe direitinho e vai em frente que Deus vai te ajudar e você vai crescer. E ser fiel a Deus. É o mais importante. Dízimos e ofertas da igreja. Eu nunca, graças a Deus, recusei nada de fazer para a igreja. Às vezes, sem dinheiro, eu fazia as coisas para a igreja. Cheguei a construir um tempo, há pouco tempo, sem ter dinheiro. A minha empresa já está pagando a empresa, eu construí o tempo inteiro, praticamente inteiro, a estrutura inteira do tempo. Que legal. E assim vai, e graças a Deus estamos aqui. Tamo junto. Daniel, foi um Pastor prazer estar com Daí, você. Deus te abençoe. Amém. Obrigado pelo aceitar Imagina. o nosso convite. Finalizamos mais um podcast, gente. Deus te abençoe. Assistam, por gentileza, compartilhe, mande para alguém aí, tá bom? GPS, AD Pinda, AD Belém, Pinda. Fica com Deus todos e até a próxima.